Hello, hello, Dream Makers. Good morning. Enfim, aonde você estiver assistindo essa aula, good evening, boa noite, bom dia, boa tarde. Seja muito bem-vindo, desde já, a mais uma aula profissional coach. Maravilha! E nessa aula nós vamos ter uma ação extrema, um pouquinho diferente. Na verdade, em vez de vocês verem o meu rostinho, que não é tão interessante, vocês vão agora ver com mais claridade todas as metas, ferramentas, necessidades que nós precisamos para realmente nos desenvolvermos um pouquinho mais. Hoje, na verdade, nós fizemos semana passada aquela aula sobre timeline e foi uma aula muito interessante. Várias pessoas me fizeram perguntas depois, algumas inclusive agradecendo, gostando muito da aula. Porém, eu particularmente eu não gostei da aula, ok? Eu posso ser sincero com vocês, eu particularmente não gostei. Enquanto eu vou falando alguma coisa aqui, vamos vendo quem vai chegando aqui abaixo. Você que for chegando agora, eu já quero que você vá colocando aqui embaixo um comentário. Estou chegando, fulano de tal, de que cidade, diga de onde você está vindo e seja muito bem-vindo a esta aula, então, da turma internacional. Aliás, é a turma única, né? A turma de unidade internacional de coach aplicado. Essa turma é realmente única. Porém, você que não faz parte da turma e foi convidado por mim ou por algum outro aluno, também seja muito bem-vindo. E só para que você se situe o que está acontecendo, você está participando de uma aula do nosso curso de Profissional Coach e esta aula vai ser extremamente positiva para você. Por quê? Porque você mesmo vai se responder, você mesmo vai se perguntar e vai se responder depois dessa aula por que não consigo realizar as minhas metas, por que eu não consigo realizar os meus projetos, os meus sonhos, enfim. Sempre no início de ano, sempre no final do ano, sempre nessa viração de anos, sempre existe aquele sentimento de que você precisa reconhecer, você precisa agora fazer uma reflexão, você precisa agora desenvolver metas, e existe já uma cobrança natural da sociedade, talvez do seu esposo, da sua esposa, talvez da sua mãe, talvez do seu líder, talvez do seu chefe, já chega e pergunta, e aí, qual é a sua meta para 2019, né? Eu, inclusive, escrevi lá no nosso e-mail a história, uma das histórias do Steve sobre o Big Deal, né? O Big Goal, ou seja, quais as suas grandes metas, quais os seus grandes negócios para 2019. E eu estava numa fase que eu queria pelo menos alcançar as pequenas metas. Alcançando já as pequenas, para mim já seria muito interessante. Mas nós vamos entender agora com mais claridade o que Steve queria dizer e também o que você pode perceber para a sua vida e para acelerar os seus projetos. Eu digo logo como um todo, ok? No decorrer, você vai entendendo um pouco comigo sobre isso. Veja bem, aqui tem uma das figuras super conhecidas aí no esporte internacional, o Usain Bolt. Você que já assistiu já o módulo 2 do curso Profissional Coach dentro da nossa plataforma, você sabe muito bem que eu tenho uma grande admiração pelo Bolt, pela história dele, pela forma como ele foi conduzido e principalmente por esse cara aqui do lado, esse Miles, que é o coach do Usain Bolt, ok? E aí, falando em coach e falando em coach esportivo, eu gostaria de começar essa aula exatamente falando um pouco, lendo, na verdade, um trecho muito interessante do pai do coaching, né? Ou seja, do treinador que foi conceituado como o pai, foi ele que trouxe as técnicas do treinamento esportivo, ou seja, do coaching esportivo para o mundo
primeiro de negócio, o mundo corporativo, depois o mundo empresarial, a academia, a educação, trouxe essas técnicas que já eram utilizadas há muitos anos dentro do mundo esportivo para o coaching que nós conhecemos hoje. Enfim, escute só o que Timothy Gallwey diz em relação ao trabalho mental, ok? O trabalho mental de qualquer pessoa, e principalmente dentro do esporte, mais especificamente no tênis, requer o aprendizado de algumas habilidades básicas, algumas habilidades interiores básicas, como, por exemplo, eu gostaria que você anotasse aí já desde já. Primeiro, ter uma clara visualização dos resultados desejados, ok? Primeiro, ter uma clara visualização dos resultados que você deseja, dos resultados desejados, ok? Número 2, anote lá. Número 2, confiar no bom desempenho do seu ser, ou seja, confiar, crer que você tem condições de realmente ter o desempenho necessário para alcançar esse resultado. Ok? E número 3, observar imparcialmente. Veja bem, observar imparcialmente, ou seja, ver o que está acontecendo, mas não avaliar se isto é bom ou ruim. Vamos lá. Veja bem. Primeiro ponto, você ter claridade do que você quer alcançar. Quero que você faça aí um exercício mental agora do que realmente você quer alcançar em 2019. Talvez muitos de vocês estão meio confusos. Ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego novo, eu quero falar inglês, eu quero emagrecer, quero ficar bonito, quero ser rico, quero ser o cara mais espetacular de toda a Terra. Exatamente essa falta de claridade já é um problema sério, porque o ponto número 2, aliás, o ponto número 1, mostra que você precisa ter uma clara visualização do que você deseja, ok? Segundo, você ter crença de que você realmente pode alcançar o tal resultado desejado, ok? E o número 3, que aí eu gostaria que você, coach, prestasse bem atenção, é o seguinte, você observar o processo de conquista enquanto você trilha a rota com o seu coach, com o seu cliente, mas também principalmente você, porque vocês sabem que sempre eu defendo que primeiro tem que ser transformado o coach e você observar o que está sendo positivo e negativo. Porém, você não pode nomenclaturar como bom ou ruim. Veja bem uma coisa, existe um grandioso problema na vida na maioria das pessoas que se chama espelhamento. O que é o espelhamento? O espelhamento é o seguinte, e vocês como coaches, vocês vão lidar muito, infelizmente vão lidar com isso. O que seria o espelhamento? O espelhamento é quando a pessoa ela faz uma autocomparação com o próximo, com a pessoa que trabalha do seu lado, com a pessoa que é o seu líder, com o seu namorado, com o seu cônjuge, na igreja, quando você faz uma comparação com o pastor, quando você vai no médico, você faz uma comparação com o médico, ou seja, então essa cultura milenar, que na verdade é um vício mental de espelhamento, que na verdade é comparação, um nível de comparativo com o outro, ele não te leva a lugar nenhum. Pronto, falei. Ou seja, não vai te levar a lugar nenhum. Joshua, mas nós já aprendemos que nós temos que ter referências, nós temos que ter ícones, nós temos que ter líderes. Então veja bem, existe um outro processo chamado modelagem, ok? Nós vamos falar sobre esse processo mais na frente. Mas o processo de espelhamento, geralmente, ele se esconde no processo, veja bem, o efeito do espelhamento, o problema do espelhamento que você ou eu ou qualquer outra pessoa no dia a dia nós geramos, ele acontece durante os dias do processo do que você vai alcançar,
ok? Como, Jorge? Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui para você. Você quer conquistar uma, um- uma casa, por exemplo. Você quer ter a sua casa própria e tudo mais. Você olha para o seu colega de trabalho, você olha para a pessoa que está ao seu lado no nível social, você olha para a pessoa que está do seu lado dentro da academia, você olha para o seu melhor amigo, você vai olhar naturalmente, vai acontecer isso. Você vai olhar para essa pessoa e você vai querer fazer um comparativo com essa pessoa. E aí vem um ditado popular muito interessante, que talvez vocês já ouçam aí em alguns lugares, mas que é uma tremenda verdade, que diz o seguinte: nunca compare os seus bastidores com o palco de ninguém. Ou seja, sempre nós estamos observando o êxito, o stage, o palco, o ranking das pessoas que chegaram lá em cima. Mas nós ainda não estamos lá, nós estamos aí nos bastidores. E quais são os bastidores, Joshua? Os bastidores são justamente a conquista, o nível de luta, o nível de adversidade, a rota que você vai ter que percorrer. Então você não pode comparar, você não pode espelhar-se no que o fulano de tal está conquistando agora e você não conquistou, ok? Mais na frente eu vou falar sobre a modelagem e aí você vai entender que é um outro processo completamente diferente. E Tim Gallwey, ele falava exatamente isso, ele já estava explicando para os seus coaches, para os seus tenistas, na verdade, depois para os seus mentorados, que o jogador de tênis ele não podia se espelhar com o outro jogador. Ele tinha que entrar em campo, ele tinha que entrar em quadra, enfim, não sei como é que se direciona ao tênis, mas ele teria que entrar no jogo, na verdade, baseando-se nos 3 primeiros pilares desse exercício mental. Primeiro, claridade da vitória, claridade do que se quer alcançar, claridade do resultado. Segundo, crença, acreditar que você tem capacidade, acreditar que você tem capacidade. E terceiro, no processo do jogo, vamos usar a questão do jogo de tênis. Se o fulano de tal, o adversário, errou A ou B, ele não pode pontuar esses fatos como positivo ou negativo. Ele tem que apenas observar aonde foram as falhas do adversário, as falhas dele pessoal, os pontos positivos dele e os pontos positivos do adversário. Aí você diz, Josh, mas isso aí é um espelhamento. Não, torna-se um espelhamento a partir do momento que você pega esses pontos negativos e positivos do adversário e do seu, ou seja, da outra pessoa e as suas, e você coloca numa balança, porque aí então realmente você está querendo se espelhar. Na maioria das vezes, o que acontece? Naturalmente, cria-se um campo de procrastinação mental que diz o seguinte: se o fulano de tal está podendo fazer isso, eu também vou poder. Por exemplo, você colocar 2 gordinhos, desculpa os gordinhos, mas enfim, colocar 2 pessoas que querem fazer uma dieta, um emagrecimento, e as duas na mesma pegada, na mesma jornada, não pode comer isso, não pode comer aquilo outro, tem que fazer exercício isso, A, B, C ou D. O elemento B errou, caiu, começou a tomar um refrigerante. O elemento A, a pessoa A, vai se achar no direito, se ela estiver com espelhamento, ela vai se achar no direito, involuntariamente, a mente dela vai se achar no direito também de poder tomar um refrigerante, porque existe uma justificativa no espelhamento, ok? Então, não pode acontecer isso dentro do processo de coaching, ok? E aí, eu vou exatamente para a nossa questão da semana passada, que vocês já devem ter conhecido e agora você vai saber como responder. A maior habilidade de um coach deve ser o quê? A maior habilidade de um coach deve ser o quê? Ganhar muito dinheiro? Não. Ele deve ganhar sim, mas não é essa a maior habilidade. A maior habilidade de um coach deve ser o quê? Fazer com que as pessoas sejam felizes? Pode ser uma boa habilidade, mas não essa. Finalizando e resumindo e simplificando. A maior habilidade de um coach deve ser levar qualquer pessoa do ponto A
ao ponto B. O que seria o ponto A e o ponto B, Jorge? Exatamente aqui que você vai entender um pouco mais sobre o processo de coaching, ok? Então você viu na semana passada, mas eu quero fazer uma revisão agora com mais ênfase sobre essa primeira ferramenta que seria a linha do tempo, timeline. A linha do tempo ela é uma ferramenta para nós podermos metrificar o tempo, metrificar as ações, metrificar a produtividade e, enfim, metrificar principalmente os resultados. Então, eu espero que você entenda. Esse modelo aqui é um modelo básico, é o modelo que eu estou utilizando, eu vou utilizar para a realização das nossas metas em 2019, ok? Então, se você observar aí, eu não quero que você conte as linhas, os pauzinhos, eu quero que você conte os espaços. Então, se você observar, existem 4 grandes espaços que em cada desses 4 grandes espaços existem 3 pequenos espaços. Então você pode aí já mentalizar que aí são os meses, ok? Nesse caso são os meses, ok? Ou seja, essa linha do tempo você vai poder utilizar para várias situações, mas nesse caso hoje nós vamos utilizar também para os meses, certo? Porém, veja bem o que acontece na maioria dos casos em relação à timeline quando a pessoa não conhece as outras ferramentas. Primeiro fato que eu mostrei para vocês na semana passada é a linha vermelha, ela demonstra o nível de esforço, ok? Então a pessoa vai tendo o nível de esforço ali, vai querendo alcançar os resultados, e a linha verde ela é uma força, na verdade, de um resultado natural do esforço repetitivo. E eu usei o exemplo exatamente de uma pessoa que está na academia, por exemplo. Uma pessoa que está na academia, ela começa embaixo, malhando, o corpo dela não reage a princípio em termos de queimar calorias, vai queimando devagar, a pessoa vai aumentando o espaço, vai alcançando seu resultado, o corpo vai reagindo, vai começando a queimar as calorias, e aí, depois do terceiro mês, se você observar aqui, a pessoa parou o seu esforço. E se você não sabe, existe um fato natural, um fenômeno natural, na verdade é uma reação do corpo, chamado burnout, que o que ocorre? Mesmo que você parou naqueles 3 meses de academia, o seu corpo ainda vai continuar queimando calorias um pouco, porque ele acelerou o processo de queima de caloria. Porém, lógico e evidente que como não houve mais esforço na linha vermelha, a linha verde, que seriam os resultados, vai declinando lentamente, porque o nível de queima de caloria também vai caindo. Então, esse aqui é um exemplo bem claro, mas isso aqui pode ser utilizado também em outras produtividades. Então, só para você entender um pouco isso aqui, nós vamos então agora entrar exatamente no contexto de como desenvolver as suas metas para o ano. Ou seja, para este ano, para o ano de 2019, estou colocando aqui, não estou colocando a data específica, mas qualquer ano você vai poder utilizar esse método, ok? Aqui vem um outro modelo, um outro exemplo que eu mostrei na semana passada, que é exatamente o processo de quando a pessoa segmenta as suas metas, não é? Ou seja, ela olha para a meta do final do ano, por exemplo, eu vou utilizar um exemplo aqui financeiro. Ela olha para o final do ano e diz, eu quero economizar 10 mil reais. Então ela vai segmentar em pequenas conquistas. Ela vai dizer assim, não, eu vou economizar em cada trimestre R$ 2.500. Então o que vai acontecer? Os 3 primeiros trimestres, ou os 3 primeiros meses, ela vai economizar os 2.500. Nos 3 próximos meses, você acha que ela vai economizar os 2.500? Sim, se ela for uma pessoa se ela for uma pessoa bem controlada, uma boa administradora financeira, ela vai
também economizar os 2.500. O terceiro também o mesmo 2.500. Então o que vai acontecer? No término do ano ela conseguiu os 10 mil, conseguiu, ótimo, alcançou a meta? Alcançou. Joshua, por que a linha vermelha ela não seria uma reta apenas, em vez de em vez de ela estar subindo e descendo, como um telhadinho? Exatamente pelo seguinte, porque aqui não está representando números, está representando a produtividade, ok? Então, no início do ano, vamos lá, vamos entender o seguinte, no início do ano, dia 1º de janeiro, 2, 3, 4, 5 de janeiro, tá fácil economizar os 2.500? Não, não está. Não está, porque geralmente a turma já vem daquelas contas do final do ano, enfim. E aí ela começa a pegar o pique e tudo mais. Jorge, então por que do mês março para abril ela caiu de novo e começou de novo? Exatamente porque ela segmentou. Ela já colocou uma meta de 2.500 por mês, ok? E aí você vai entender no próximo slide o que poderia acontecer se ela tivesse, na verdade, uma meta única, se não fosse uma meta segmentada. Poderia acontecer exatamente isso aqui. Ela poderia economizar 2.500 nos primeiros 3 meses, ela poderia economizar 2.500 e crescendo no segundo 3 meses, no segundo trimestre. Então, na verdade, seria aí mais, vamos chegar, se ela quase duplicou, vamos supor que ela duplicou, ela economizou aí até R$4.000 no segundo trimestre. E aí, no terceiro trimestre, ela já está no nível lá de 4.000. Então, ela já começa de 4.000 para baixo. Então, possivelmente, lá para julho, agosto, setembro, ela voltou de novo para o zero da economia, mas o dinheiro está sendo guardado, ok? Resumindo a história, em setembro, ela pode ter alcançado também, ela pode ter alcançado já os R$10.000, ok? Isso aqui, eu não estou dizendo para vocês o que é o certo e o que é o errado. Eu só estou mostrando para vocês modelos, ok? Ela pode ter alcançado, mas existe um modelo mais produtivo do que esse? Existe. Agora eu vou mostrar isso aqui, esse mesmo modelo, esse mesmo exemplo em questão da saúde, em questão do emagrecimento, por exemplo, que é uma causa que todo mundo sempre está muito presente. Pessoa que quer emagrecer 10 quilos. Primeiros 3 meses, emagreceu aí 2, 2,5. Segundo 3 meses, 2, 2,5. Aqui existem algumas causas particulares do caso do emagrecimento. Ou seja, ela teve uma queda aqui. Qual é essa queda, Jorge? Aqui teve uma queda realmente natural. Você vai entender por quê. E, enfim, e aí foi de 3 em 3 meses emagrecendo de 2,5, 2, 3. Conseguiu chegar no final do ano? Conseguiu. Mas existe uma forma melhor? Existe. A forma melhor poderia ser essa, mas eu acho que essa já é considerada melhor do que essa. Essa aqui, ela realmente teve um avanço por completo. Mas quando chegou lá no meio do ano, ela deu uma recaída e acabou alcançando a meta. Pode ter alcançado aqui ou não, mas ainda assim eu não considero esse formato o mais produtivo, ok? O formato mais produtivo, tanto para um exemplo como para o outro, seria exatamente esse. Vamos continuar aqui na questão do emagrecimento. Se a pessoa começou aqui do zero no primeiro mês e estava no zero, conseguiu já 2,5 quilos. No segundo trimestre, ela já conseguiu 3, 3,5, ok? No meio do ano em diante, ela já vai conseguir muito mais. Mas existe um fato muito mais interessante aqui, representado, na verdade, por essa linha verde. Qual é o fato, Jorge? É o que eu acabei de falar para vocês. No caso da natureza humana, do emagrecimento, se aqui também foi já envolvido com bons hábitos alimentares, mais exercício e tudo mais, o corpo vai começar a se readaptar para uma nova queima de calorias diária. E aí vai começar a nascer aqui, como nessa linha verde, vai começar a nascer um resultado natural pelo esforço repetitivo dos meses anteriores, ok?
A mesma coisa eu quero te mostrar isso aqui para vocês na questão dos hábitos. Aí é que está o grande lance. Existem muitas pessoas que têm muitas dificuldades para desenvolverem novos hábitos. E eu quero te mostrar que os novos hábitos eles são exatamente esse gráfico aqui. E se você puder agora transicionar na sua mente esse timeline, não para um ano, mas para 3, 6, 12 dias, vamos colocar 12 dias aqui, vamos lá, vamos colocar 12 dias. A pessoa não gosta de lavar louça. Os primeiros 3 dias vão ser muito chato, muito difícil, extremamente chatíssimo. No segundo 3 dias, no segundo grupo de 3 dias, ela vai ter ainda um esforço repetitivo, representado pela linha vermelha, mas já vai nascer o hábito natural aqui, gerado pela natureza do esforço repetitivo, ok? E o hábito vai nascendo aqui naturalmente, que vai acontecer exatamente isso aqui. O hábito vai superar, vai acontecer um momento em que o hábito vai superar a necessidade. Por quê? Porque o hábito, ele nasce, nada mais é do que o subconsciente agindo, ok? Tudo que você tem que pensar para dar comando, tudo que você está procrastinando para fazer, tudo que você precisa botar energia, força para fazer, é porque o seu consciente ainda está no comando. Ou seja, o seu consciente ele ainda está tendo que dar ordens. E toda vez que o consciente trabalha, ele gera um desgaste físico até também, um desgaste físico, mental. Exatamente por isso que as pessoas na academia mesmo de malhação, têm uma dificuldade. Por quê? Porque ainda está no consciente, ok? Mas não fique desesperado com todas essas informações. Essa informação sobre consciente e subconsciente, só estou lhe dando como exemplo agora, você vai ter essa informação mais detalhada mais na frente. Mas só para você entender, esse processo aqui, nesse momento, nada mais é do que o fruto da natureza do esforço repetitivo, ok? Aqui, então, é um modelo bem claro de como tanto os hábitos podem superar o esforço, como tanto o emagrecimento pode superar também o esforço, como as pessoas que querem economizar dinheiro podem superar, gerando outras fontes de renda, gerando novas fontes ativas e passivas. Enfim, esse timeline, o que tem em comum em tudo isso, Joshua? O que tem em comum em tudo isso é exatamente o timeline, ok? Estou mostrando para você que o timeline ele pode ser utilizado para várias fontes de ação, ok? E aí, como nós já falamos isso na semana passada, mas eu queria repassar novamente para você entender e você ver com mais detalhes agora, nós vamos então definir agora como, escute bem, como você vai definir as suas metas em 2019. Joshua, eu já defini. Ótimo, maravilha, eu não estou querendo me meter na sua vida. Mas não custa nada você observar essas informações aqui e você dar uma repassada, ver se realmente é isso que você tem que fazer, ok? Joshua, ainda não defini. Ótimo, então agora é o momento ideal. Geralmente no final do ano, novembro, dezembro, começa uma enxurrada de pessoas falando aí sobre metas, sobre como definir metas. E olha, eu fiz até uma pesquisa muito recente agora, em vários sites de desenvolvimento pessoal. Inclusive você pode até colocar aí no Google como desenvolver metas. E aí existem um monte de baboseira. Desculpa falar, mas existe muita coisa. Olha, 10 exemplos de metas para 2019, por exemplo. Começar a falar inglês, começar a ir para academia, E aí, na verdade, você vai entender que existe já um padrão na cultura coletiva. Você vai já compreender isso que eu vou falar. Existe um padrão na cultura coletiva de achar o que é metas. E, na verdade, não é. O que eu vou tratar com você, o que eu vou falar para você agora, eu ainda não vi, ok? Por que eu ainda não vi, Joshua? Desculpa te falar, mas é porque o que nós estamos estudando, o que nós estamos passando para vocês, vem de uma fonte direta dos Estados Unidos, vem direto do Instituto John Maxwell. Então, o que acontece? Com certeza, a verdade é uma só, os Estados Unidos sempre estão avançados também no desenvolvimento pessoal, ok? Aonde está a sua dor? Eu falei para vocês exatamente semana passada que eu botei esses 3 modelos, agora eu fiz um
outro, deu mais claridade para você, ou seja, existem 3 áreas basicamente aqui que você vai ter que entender. A área da saúde, a área da espiritualidade, que também eu posso considerar como a área da realização pessoal, mas aí se nós formos entrar nesse quesito, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando em você ir para uma igreja, ok? Eu estou mais citando o fato de você ter uma realização pessoal. Se você está bem na igreja que você vai, no centro religioso que você frequenta, então essa área espiritual da sua vida aparentemente está tudo bem. Como eu já falei em vários outros módulos, eu não trato dentro do coach sobre questões espirituais, mas não tem como nós não mostrarmos para você que existe sim um campo de espiritualidade, de realização pessoal, de abundância que você precisa conhecer, precisa entender. Ok? E o terceiro e último, a área financeira, que eu coloco aqui, ó, dinheiro mesmo para você entender. E como eu falei para vocês, por que essas 3 áreas? Porque na verdade essas 3 áreas são as áreas matriciais, as áreas matrizes, as áreas mais utilizadas para todas as outras semi-campos, para os outros campos, ou seja, para todos aqueles nichos de atuação que o coach pode atuar. Ok? Então, dentro da saúde, o que o coach pode atuar? O coach pode atuar como um coach de emagrecimento, um coach de saúde, um coach de epigenética, um coach de qualidade de vida, enfim, uma série de coisas. Espiritualidade vai a mesma coisa, o coach de bem-aventurança. Olha, tem um coach de gratidão, tem uma moça aí, na verdade uma senhora, uma coach de gratidão, e está aí bombando, fazendo um bom e ótimo trabalho, que bom. E tem o coach financeiro também, que é o coach que vai tratar não só da parte de dinheiro, mas a questão também da realização de posses, a realização de patrimônio, da realização de legado, a realização de deixar uma história, enfim, você vai entender mais um pouco mais na frente. Porém, olha lá o que vai acontecer. Aqui vem a primeira questão para você. E eu mostrei para você agora com mais clareza da semana passada que geralmente as pessoas estão nesse quesito aqui, ó. Realização pessoal, 35% aproximado. Quando eu falo realização pessoal, está ligado àquela parte lá do espiritualidade. Físico e saúde, também está ligado aqui à saúde, ok? E dinheiro, olha como é que é o dinheiro. Parte financeira, vamos colocar assim. Se você observar, inclusive, ela vai do laranja para o vermelho, porque, na verdade, o laranja ele vai representar 2 campos aqui que se entrelaçam. Ele vai representar a parte saúde com a parte também financeira. Por quê? Porque o dinheiro comprovadamente não traz felicidade. Mas Harvard já estudou também que é o seguinte: a ausência do dinheiro traz excessiva enfermidade. Por quê? Porque interfere diretamente no mecanismo mental de qualquer pessoa. Interfere diretamente no sistema imunológico de qualquer pessoa. Interfere diretamente no processo de autoestima de qualquer pessoa. Então, tudo isso aí é o quê? Qualidade de vida, saúde. Então, você pode perceber que aqui tem uma fatia de 11% entrelaçado essas 2 áreas, depois vem uma área de 10% aqui que talvez esteja mais ligado, sabe o quê? A falta de conhecimento para administrar. 8%, a falta realmente de dinheiro, ok? De capacitação, de profissionalização, que é uma fatia extremamente difícil de eu lidar, porque sabe o que acontece? Eu vejo várias pessoas desempregadas para todo lado, inclusive várias pessoas nos procuram aqui achando que nós somos uma organização sem fins lucrativos e nós não podemos ser uma ONG. E elas dizem, Jorge, mas é porque eu estou desempregado, está difícil. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou precisando contratar pessoas e não tenho essas pessoas capacitadas aqui na cidade onde nós estamos. Não tenho essas pessoas aqui. Então eu acredito que, na verdade, o que está acontecendo é uma transformação de mercado
uma transformação de carreira e as pessoas não estão, na verdade, verdadeiramente capacitadas para esse novo mercado de trabalho. Então esse número 8 aqui, 8%, ele representa exatamente esse vermelho. E o 7% é exatamente pessoas que estão na extrema miséria, que aí já começa a ter um problema extremamente sério. Mas eu estou mostrando isso aqui para vocês só para você entender que nós vamos agora fatiar em 3 partes, ok? E aí, ainda na questão das metas, olha o que aconteceu, eu também fiz uma pesquisa agora, nesses dias, para trazer essa informação para vocês, e olha o que eu encontrei aqui, ó. A revista Cláudia, não sei se você conhece, uma revista bem conhecida. Aqui de cima tem horóscopo, prêmio Cláudia, Receita e Coluna, um pouco para você ver que eu tirei essa foto aqui, exatamente lá da revista, do site da revista, tá? A revista Cláudia fez uma pesquisa com quais as principais metas que o brasileiro quer alcançar em 2019. Olha aqui, ó. Confira as 15 principais metas dos brasileiros para 2019. Veja bem, a revista Cláudia contratou um instituto de pesquisa, que vai aquele instituto que vai lá para a rua fazer perguntas de um a um, e foi perguntado às pessoas qual a sua meta para 2019, o que você quer alcançar em 2019. Então aqui você vai ver os principais pontos por ordem de maior votação, lógico, de maior necessidade, o que o brasileiro está querendo alcançar em 2019 é isso aqui. Está aqui é uma pesquisa extremamente inteligente que eu nunca imaginava. Eu nunca imaginava que alguém tivesse a disponibilização, o incentivo de fazer uma pesquisa dessa. Foi ótimo. Olha lá. Primeiro, guardar dinheiro. 2, aprender algo novo. 3, praticar esporte. 4, quitar débitos. 5, ter alimentação saudável. 6, trocar de emprego. 7, empreender. 8, ser fluente em inglês. 9, viajar nas férias. 10, comprar casa própria. 11, subir de cargo. 12, comprar carro. 13, emagrecer. 14, comprar celular. 15, ser aprovado em concurso público. O que você acha, então, que isso demonstra em relação às metas dos brasileiros? Pessoal, você pode pesquisar essa informação, esse artigo aqui lá na revista Cláudia. Inclusive, nós vamos ter um blog muito breve que eu vou repostar só essas informações importantes para você entender que não somos nós que estamos inventando informações, é o mundo, as situações ao redor. Bem, primeira informação que eu quero mostrar para vocês aqui é a seguinte. Essa pesquisa só demonstra como o brasileiro ele não sabe como desenvolver as suas metas. Quer que eu mostre para vocês? Eu vou logo ser rápido e sucinto para vocês não perderem tempo. Eu vou aqui, ó. Primeiro, como o número 1 foi guardar dinheiro, eu vou aqui e vou pegar aqui o ponto dinheiro, ok? Então eu vou aqui. E aí eu vou marcar agora para vocês entre as 15 metas, todas as metas que estão ligadas a dinheiro. Estão aqui, ó. Então qual é? Número 1, guardar dinheiro. Guardar dinheiro está ligada à necessidade de guardar dinheiro mesmo. A meta número 4, quitar débitos, que está ligado também a ter dinheiro. A meta número 6, trocar de emprego, que com certeza aqui tem duas ligações. Ou realização pessoal, ou trocar de emprego está ligado a ter mais dinheiro, que eu acredito, possivelmente, pela condição que está o nosso país, que está mais ligado a realmente ter mais fontes de renda. E aí, nesse número 6, nós vamos entender o seguinte: como as pessoas não sabem como desenvolver metas. Porque para elas terem mais dinheiro, elas não têm que trocar de emprego. Elas têm que criar uma nova fonte de renda. A verdade é essa. Mas elas não entenderam ainda. Tudo bem. Vai ser outra aula que eu vou falar sobre isso. Número 7, empreender. Aí eu acho lindo e maravilhoso ouvir isso. Porque parece que até então o brasileiro começou a despertar para o empreendedorismo. Mas eu quero citar agora também o seguinte: um dos erros fatais do novo empreendedor. O novo empreendedor, ele acha que, na verdade, o ponto número 6 ou o ponto número 7, eles não caminham juntos. Eles não caminham juntos. Ou seja, tem que ser um ou outro. E não pode ser assim.
O novo empreendedor ele tem que, na verdade, criar uma nova linha de renda, começar a empreender nessa nova linha de renda e depois, então, criar outra situação, mas não vem ao caso nesse momento. Número 10, comprar casa própria, que também está ligado ao quê? A ter dinheiro. Realização pessoal? Também. Mas se não tiver dinheiro, não tem como. Número 11, subir de cargo. É a mesma coisa do número 6. Aí eu já pulei aqui direto para o número 15, que é ser aprovado em concurso público, que está diretamente ligado. Isso aqui não é realização pessoal. Eu conheço pouquíssimas pessoas que têm como realização pessoal o sonho de ter um concurso público. Não é esse o sonho que a pessoa tem. A pessoa tem um sonho de ter estabilidade financeira. E ela acredita que tendo um concurso público, o meu sonho na minha vida era ser escrivão, passar o resto da minha vida atrás de um computador, atrás de uma máquina de datilografar, que eu sei que nem existe mais, mas é só para tirar onda. Ou seja, não existe esse sonho. O sonho, o que está por trás dessa realização, é na verdade o sonho de estabilidade financeira, ok? Mas para você entender um pouco mais o que eu estou querendo dizer, ok? Vamos lá de novo para outro ponto. Saúde. Olha lá. Eu também selecionei aqui entre os 15 principais metas dos brasileiros de 2019, aonde está a saúde. Está aqui, ó. Eita, já pulou foi tudo. Mas tudo bem. Ou seja, aonde tem esse traçadinho, uma bolinha com traçadinho, ele está ligado à saúde, ok? Então vamos lá. Praticar esporte, saúde. 1. Ter uma alimentação saudável. 2. Saúde, ok? Preste bem atenção. Trocar de emprego tem a ver com a saúde? Não, não tem a ver com a saúde. Vamos ser sucinto como coaches, ok? Comprar um carro novo tem a ver com a saúde? Não, não tem. Não tem a ver com a saúde, ok? Eu estou lhe mostrando como não tem a ver. Emagrecer tem a ver com a saúde? Tem. Tem a ver com a realização pessoal? Também tem. Mas eu vou considerar como saúde. Então, o que acontece? O brasileiro está querendo, nesse contexto, 1, 2, 3 pontos de realizar, de investir na sua saúde. Só que se você for para cá e você olhar aqui, a necessidade está em 29%. A necessidade está maior do que o desejo de alcançar. Então, para você ver que existe um problema aqui. E aonde existe um problema, existe uma grande oportunidade para o coach crescer. E aí vemos o ponto número 3, que vai ser a realização pessoal. Espiritualidade e realização pessoal, ok? Você vai ver aqui o verde, que é o seguinte: aprender algo novo. Está ligado com dinheiro? Pode ser que sim. Mas eu vou acreditar nesse momento que a pessoa realmente ela quer se realizar pessoalmente, pode estar querendo algo novo, ok? Número 8, ser fluente em inglês, também realização pessoal. Joshua, mas existem pessoas que querem ser fluente em inglês para ganhar um salário melhor, ter um emprego melhor. É verdade? É verdade, mas eu ainda vou considerar com bom ânimo que aqui nós estamos falando ainda de a pessoa realmente ter uma realização pessoal. 3, viajar nas férias. É para ganhar mais dinheiro? É para administrar? Não. É para, sim, ter uma realização pessoal. Não tem nada a ver com saúde. Pode até ter um caso ou outro de uma pessoa que precisa viajar porque precisa ter saúde. São pessoas ligadas a questões de estresse, de doenças terminais e tudo. Mas ainda é uma questão muito pequena. Então, ok. Eu acho que alguma coisa aconteceu aqui no editor e não saiu os outros. Comprar um carro, número 12, tem a ver com realização pessoal, dinheiro ou saúde? Com certeza, realização pessoal. Gente, comprar um carro não tem nada a ver com a administração da vida financeira. Não tem nada a ver. Aí olha lá o número 14. Que coisa extremamente interessante dos nossos queridos brasileiros. Comprar um celular. Olha que maravilha. Não é? Realização pessoal, totalmente, extremamente realização pessoal, que não tem nada a ver com saúde, que não tem nada a ver com vida financeira. Embora não saiam as tarjas verdinhas, nós ainda temos 5 pontos para a realização pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para a vida financeira e apenas 3 para a saúde, ok? Então veja bem, só que se você for aqui para o nível de necessidade hoje do brasileiro, está tendo um conflito muito grande, e aqui que existe a crise.
Porque nós estamos entendendo que existe uma necessidade muito maior das pessoas desenvolverem hábitos saudáveis com o seu dinheiro do que no físico e saúde. Mas ainda assim, olha aqui, ó, como está vermelha a situação do Brasil. Ok? Não se desespere não. Você como coach, você vai ser um libertador dessas pessoas, você vai ser alguém que vai trazer realmente discernimento, conhecimento para que as pessoas possam não apenas ir no invulto da empolgação, no invulto de uma pregação, no invulto de um preletor, no invulto de uma frase motivacional, no invulto, não. A pessoa precisa mesmo de duas coisas. Ela precisa de um método e ela precisa de um mentor. O método nós já temos, você está aprendendo agora, e o mentor é você para alcançar os seus primeiros contratos. Enfim, bora para cima. Enquanto você alcança seus contratos, outras pessoas vão ficando libertas. Ótimo negócio para você. E aí, voltamos de novo para aquela questão. Qual área, então, eu devo investir? Por que eu estou falando investir? Sabe por quê? Porque as pessoas aqui, quando desenvolveram as suas metas, elas pensaram nas suas metas para 2019, com certeza elas escutaram o repórter, o entrevistador, dizendo bem assim, o que você deseja para 2019? E aí eu volto novamente ao grande problema. Não é o que você deseja, é o que você precisa. Não é o que você fantasia nesse momento, é o que você está no dia a dia, na real, no batente, na necessidade da vida. Então mude logo a frase. Faz um teste, eu vou fazer um teste com você. Eu gostaria que você perguntasse para 5 a 10 pessoas. E você vai com um papelzinho. Você vai com você vai com a sua agenda. Você vai com o seu Golden Book, se você tiver o seu Golden Book. Você vai escrever, você vai perguntar assim: o que você deseja para 2019? As pessoas vão dizer o que desejam. E depois você vai fazer a mesma pergunta dizendo: o que você precisa para 2019? Sabe o que vai acontecer? Olha só a carinha fofinha delas de tela azul quando você fizer a segunda pergunta, tá? A mesma pergunta eu digo para você agora: qual área eu devo investir? Qual área você deve investir? E aí, semana passada eu falei sobre uma ferramenta que eu senti que ficou no ar, ok? Eu senti que não deu para você acompanhar o raciocínio, então por isso que eu estou reforçando essa aula. Vai acontecer isso quantas vezes forem necessário, até realmente eu ter certeza que você está dominando o método, ok? Qual a ferramenta? O ONID. Ou seja, o ONID, ele nada mais é uma ferramenta muito antiga de vários estudiosos do comportamento financeiro que está ligado a 4 passos muito simples da vida de qualquer pessoa. Então, sem delongas, o ONID significa obrigações, necessidades, investimentos e desejos. Você está vendo essa palavra aqui no final, o D de desejos? Aí é que está o problema, as pessoas estão vindo primeiro no desejo. Você viu que ninguém nas metas do Brasil, olha aqui para quitar débitos. Número 4, quitar débitos. Está onde? Está nas obrigações. Está nas obrigações. Vamos de novo para o Brasil. Número 1, guardar dinheiro. O que é? Necessidade. É uma necessidade. É uma obrigação também. Vamos crer. É um investimento, Jorge? Sim, deveria ser, mas eu acredito que a maioria está na necessidade. Enfim, hoje, o que eu quero mostrar para você é que escute bem o que eu vou lhe falar. Se eu fosse você, agora eu anotava com letras maiores, letras de forma, letras bem grandes. Escute bem. The big problem of the most people, o maior problema da maioria das pessoas é que elas focam as suas metas nos desejos e não nas obrigações. Elas olham para suas metas nos desejos e não nas necessidades. E eu costumo dizer, eu tenho na verdade um curso
nós temos um curso completo, que é a Jornada da Liberdade, que nós trabalhamos exatamente esses 4 pilares aqui lá dentro. Quem já fez esse curso sabe com certeza que obrigações e necessidades eles estão na primeira fase, nesse investimento segunda e desejos terceira. Então, inclusive, já deixo aberto que nós já estamos abrindo as inscrições gratuitas para a Jornada da Liberdade. Você e todos os seus amigos, vizinhos, colegas, cachorros, gatinho, peixe, todos têm que se inscrever, ok? Todos têm que se inscrever. Quem quiser se inscrever, já escreve aqui embaixo nos comentários agora, até para o vídeo, se for necessário, diz: eu quero participar da Jornada da Liberdade, que eu vou mandar o link para você. Hoje eu fiz um post aberto no Instagram. Quando eu faço um post aberto, significa que eu estou mandando só para quem já me segue todos os dias. E nós já tivemos aí várias inscrições, não sei quantas, mas várias inscrições de pessoas interessadas em aprender como organizar as suas finanças, transformando as suas finanças em ativos verdadeiros até 2020, mesmo se você estiver no vermelho hoje. Enfim, a propaganda está feita, bora para frente. O Onid, hoje ele tem que ser o seu colega, o seu amigo, de coachear as pessoas. Por quê? Porque o Onid ele está baseado em um princípio muito antigo, não se sabe exatamente, nem eu não sei, pelo menos, quem conceituou isso. Mas nós sabemos que existem as necessidades humanas básicas conceituadas por Maslow, ok? Que foi um grande psicólogo, um grande estudioso e que desenvolveu como eu posso dizer, uma pirâmide das necessidades básicas do ser humano. Que, lógico, é uma condição mais clara para você entender, mais engraçada, mas olha lá o que vai acontecer agora. Bem, a primeira parte dessa pirâmide, que não tem nada a ver com o faraó, ela está relacionada ao vermelho lá embaixo, que são as necessidades do ser humano, as necessidades fisiológicas, que é respirar, comer, beber, dormir, ok? Então são as necessidades que o seu corpo, de você como ser humano, sendo alto ou baixo, rico ou pobre, gordo ou magro, judeu ou muçulmano, crente ou católico, seja quem você for, você vai ter essas necessidades fisiológicas. Você vai ter que ter essas necessidades. E o ser humano, quando ele está ao ponto de necessitar até dessas necessidades, é porque realmente ele já está no ponto vermelho da vida. Segundo ponto, de segurança. O ser humano, você tem necessidades de ter um emprego, de ter saúde e de propriedades. Existe uma natureza em todos os seres humanos de ele ter necessidade de ter propriedade. Você sabia disso? Vou falar novamente de outra forma mais simples. O ser humano, mais conhecido como eu e você, ele tem uma necessidade básica dele de ter algo na vida, de ter uma propriedade. Eu posso agora até abrir um parênteses bem grande para você e mostrar para você desde lá de Gênesis que o próprio Criador disse: vai e governe, conquiste e governe. Ou seja, o caso do ser humano querer, a necessidade de querer avançar, já é natural dele. Sabe o que acontece? Alguns são desregulados e acabam tendo uma ambição desequilibrada. Ok? Mas nós não vamos falar sobre isso agora. Nós falamos sobre isso lá dentro do curso A Jornada da Liberdade. Certo? Mas eu quero que você agora já entenda e já quebre essa crença limitante de que você não precisa ter nada, você não precisa ter uma casa própria, você não precisa ter um carro próprio, você não precisa ter uma roupa própria, você precisa só ter roupa velha. Isso, desculpa te falar, mas é uma cilada do cão da sua mente. Tira isso da sua cabeça, arranca essa crença limitante, porque isso, cientificamente, está aqui sendo mostrado, foi provado que você, como um ser humano, precisa ter, sim, patrimônios.
Terceiro nível, sociais. A pessoa, eu e você, nós temos necessidades de ter uma família, de ter amizades, nós temos necessidades de termos amizades. E aí eu quero abrir um parênteses aqui muito grande. Nós vamos fazer muito breve uma grande aula, uma grande live, inclusive aberta, sobre o mal dessa geração. O mal dessa geração está culminando em várias pessoas se suicidando. Você sabia que nunca houve um número de suicídios tão grande como houve nos últimos 4 anos? Você sabia disso? E você também sabia que a maioria desses suicidas, eles não são pessoas qualquer. Eles não são pessoas de baixo escalão. Eles não são pessoas não estudadas, socialmente não bem colocadas, não. São líderes. São líderes de instituições, são líderes de empresas, são líderes de organizações. E sabe por quê? Muitas das vezes essas pessoas inestadas, essas pessoas de alto escalão, como vários artistas, entram nas drogas, vão buscar um refúgio nas drogas, vão buscar um refúgio em mídias sociais, que é uma outra droga, mas eu vou falar sobre isso outro dia. Sabe por quê? Porque não estão preenchendo esta lacuna necessária da configuração natural que Deus fez você. Você precisa sim ter família. Você precisa sim ter amigos. Você precisa ter amigos. E amigos são pessoas que estão lado a lado com você, não são pessoas que estão abaixo de você, na sua cadeia hierárquica. Essa palavra aí que vocês já entenderam. Na sua hierarquia. Amigos são pessoas que estão abaixo, que estão ao lado. Desculpa. Não são as pessoas que estão abaixo, que são subordinadas a você, de alguma forma ou de outra. Ok? Amigos são amigos. E você precisa ter amor. Isso sim, você precisa amar. Existem pessoas que dizem, não, nunca vou amar uma pessoa, vou viver solteira pro resto da vida, vou entrar no celibato. Não sei, amigos. Eu acho, eu creio, eu acredito e tenho visto cada vez mais a ciência comprovar que o homem não nasceu para viver só. A mulher não nasceu para viver só. E Deus fez o homem e a mulher para serem um aos outros, não um igual ao outro. Enfim, pula essa parte. E aí nós vamos para uma outra linha, bem tênue e verde, um pouco mais acima. Gente, as cores não interferem, só para demonstrar para você. Uma outra linha bem tênue. Por que eu falo tênue? Vou já mostrar para falar para vocês por quê. De autoestima, de confiança, de respeito aos outros, de coragem, de habilidades, de pessoas serem pessoas extremamente diferentes, admiráveis. Sabe por quê? Porque nessa questão dessa pirâmide existe um número. O número de cada nível de pessoas que alcança o nível superior. E, infelizmente, é uma seletiva natural da vida, ou seja, a maioria das pessoas ela pode até alcançar o nível de ter um emprego, o nível de ter um plano de saúde, de ter uma saúde boa, mas às vezes ela não consegue ter uma casa própria, que para mim não é uma conquista, é uma necessidade. Casa própria não é um desejo, é uma necessidade do ser humano, ok? Um celular é uma necessidade, mas muitas das vezes é um desejo. Enfim, tem pessoas que chegam no nível de ter uma família estabilizada, que cada vez é mais difícil na vida hoje, mais difícil ter uma família estabilizada, mas poucas pessoas, um grupo menor, já começa a ter um ponto de serem pessoas com uma autoestima equilibrada, com uma confiança acelerada, com uma pessoa que é respeitada pelos outros, uma pessoa que tem uma condição de destaque, uma condição de admiração. E, enfim, chegou o último ponto, que é realmente aonde você tem que chegar. Ao seu crescimento pessoal, autocontrole, ao seu desenvolvimento pessoal como pessoa
independência financeira, independência emocional e, enfim, essa pessoa está preparada para desafios. Por que eu estou mostrando tudo isso para você? Porque com essa ferramenta aqui, com essa chamada aqui, que eu fosse você, se eu fosse você, eu colocaria até na sua parede aí, escrito na sua parede. Ok? Se você tem essa ferramenta e tem essa ferramenta aqui para você dar uma analisada, ok? Nós vamos falar um pouco mais sobre a pirâmide de Maslow na frente, ok? Mas aqui eu queria mostrar para você ter uma noção como por trás das metas existe uma ciência que precisa ser analisada. Existe um formato que precisa ser analisado. E aí você vai ver que existem pessoas que alcançam suas metas e outras não. Por quê? Justamente porque essas pessoas estão embasadas no que elas têm como objetivo de vida, quais são as suas necessidades, quais são as suas obrigações, antes mesmo de pensar nos investimentos, nos desejos. Então, quais são as obrigações aqui fisiológicas? Quais são as necessidades de segurança, necessidades sociais, estima já começa a entrar no nível de investimento e assim sucessivamente. E aí eu volto novamente lá para o início, para a nossa linha do tempo, para mostrar para você o que você pode, como você deve, o que você tem que fazer. Veja bem, você já entendeu aproximadamente o que seria a linha do tempo. E eu fiz aqui uma simulação muito simulada, que não tem nada a ver com você, porque eu não conheço a sua história daqui para trás. Mas vamos acreditar que esse primeiro ponto aqui, cheio de altos e baixos, ele representa o seu passado, ok? E aí você vai fazer um exercício, você vai escrever, você vai desenhar essa linha do tempo num caderno. Jorge, eu queria ter um ofício para mim poder imprimir. Calma, relaxa, faz um desenho aí, você já vai exercitando o seu lado criativo também. E você fizesse uma linha do tempo dos 3 últimos anos da sua vida. Faz como você quiser, você não vai ter que me mostrar isso, você tem que mostrar para você mesmo. Pensa o que você fez nos últimos 3 anos. Quais foram os momentos ápices? Quais foram os momentos baixos? O que foi maior? O que foi menor? O que você pode mudar? O que você acha que tem que ser mudado? O que você acha que por onde você passou? Enfim, coloca aí, faz o que você quiser. Mas a partir do ponto de 2018 para 2019 e 2020, eu quero que você, então, escreva o que você quer alcançar. Como? Como é que seria essa linha? Quais são os pontos? Quais são as necessidades? Quais são as obrigações que você tem que suprir antes de pensar nos seus desejos? Ok? E aí, então, você vai entender um pouco mais como desenvolver as suas metas para o ano de 2019. Gostaria que você colocasse aí abaixo, agora no comentário, você parasse, se for necessário, até para o vídeo agora. Coloque aí abaixo seus comentários até aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar agora, que eu vou responder agora, ok? Esse é o novo função aqui que a gente vai utilizar. Enquanto você está colocando, eu vou estar lhe respondendo. E aí depois você volta para cá para o vídeo, ok? Enfim, clicou de volta no vídeo. Vamos para a nossa parte final aqui da aula, dizendo como eu posso utilizar também a timeline, ok? Primeiro, para definir o campo de tempo com seu cliente, isso aí vai ser básico. Segundo, para definir o tempo para suas próprias metas. Terceiro, para definir o desenvolvimento da sua produtividade. 4. Definição do target de vendas, de coach, de cadastro, de leads, etc. Eu falei de cadastro, leads, porque falando sobre outros mercados. Vocês estão ouvindo aí como ao vivo tudo acontece, né? Até um carro barulhento passa aqui. 5. Não perder o caminho do processo. Isso é muito importante, gente. E 6. Quando você perde a direção do processo, veja bem, você imediatamente recorre ao timeline. E aí, o que vai acontecer? O 7. Quando você está cansado ou perdeu a direção, o timeline vai lhe empurrar de volta para a direção novamente. Para vocês terem uma ideia, eu tenho até um timeline pintado aqui bem grande na nossa
em uma das nossas empresas, na Follow Up Intercampus. Sabe por quê? Porque lá naquele timeline nós estamos definindo, observando, visualizando, tendo clareza de todos os pontos altos e baixos, próximas metas e etc, e etc. Então, inclusive aproveitando que o maestro Granada pediu alguma coisa para botar em implementação, coloquem no seu café um timeline para as pessoas. Vamos fazer algo diferente. Coloque um timeline da esperança. O que as pessoas esperam para o final do ano, para junho, para julho, para agosto. Quando é que é o aniversário das pessoas? Coloque o timeline aí e as pessoas escrevem o ponto dos seus aniversários. Vai ser muito interessante. Número 8, quando você está pensando em desistir, o timeline lhe mostra por que você não deve desistir. Isso é fantástico. Isso é incrível. Esses 3 últimos pontos que eu falei aqui eu acho incrível, gente. Por quê? O timeline, ele te devolve a direção, te coloca de novo na trilha. O timeline te empurra quando você está cansado. Existem momentos que você vai estar cansado na sua trilha. Até como coach, você vai estar cansado. E aí o timeline vai te empurrar de volta para a trilha. E principalmente se você pensar em desistir, você olha para o seu timeline. E o seu timeline vai lhe mostrar. Não pare. Porque se você continuar, você vai alcançar isso, isso e isso. E enfim, também para ser muito mais organizado em tudo, certo? Então, para você, fazendo um resumo do que nós estamos falando sobre hoje. Primeiro, o que é o timeline, ok? Segundo, para que serve? Acabei de falar para vocês aqui. E várias outras aplicações que nós vamos aprendendo. Inclusive, você pode ter dúvida, coloca lá no nosso grupo, dúvida, posso utilizar o timeline para isso, para isso? E eu quero te dizer uma coisa, eu prefiro que você coloque lá para tirar sua dúvida do que você aplicar ferramentas erradas, ok? Certo. Terceiro, o que nós aprendemos aqui também nessa aula? Dentro do timeline eu posso desenvolver minhas metas. Ótimo. Ok? Número 4. O que eu aprendi aqui nessa aula número 4? Dentro dessas metas eu aprendi como desenvolver as minhas metas de forma correta. Ok? Número 5. Qual a forma correta? A forma correta é, eu preciso primeiro olhar para as minhas obrigações, necessidades, os investimentos e desejos vêm no segundo plano. Ok? O que são obrigações e necessidades, Joshua? Ponto número 6. Estão aqui exatamente na pirâmide de Maslow. As minhas necessidades são as fisiológicas, a necessidade de segurança. 3. A necessidade social e de pertencimento. 4. A necessidade de estima. E 5. O nível da necessidade da autorrealização. Aí deixa eu só falar uma coisa para vocês. Nesse ponto. Sabe qual um dos grandes erros das pessoas? Elas acham que para chegar a essa autorrealização, elas vão realizar com coisas materiais ou alcançando objetivos ou metas que não estão no momento. É aquela famosa história de você passar em uma favela e a pessoa está com a casa ainda lá caindo os pedaços, o telhado precisando de uma reforma, precisando de uma construção, a família destruída, os filhos passando necessidade, as crianças com uma saúde baixa, mas a pessoa tem um carro zero na garagem. Ok? Tem um carro zero, ou seja, então ela foi primeiro buscar o desejo e depois é que as necessidades e obrigações vão bater na porta dela e infelizmente vai doer. Infelizmente. Eu tenho que falar isso para vocês porque você como coach, você é um libertador de pessoas. Então você vai libertar essas pessoas. Ok? Aqui mais ou menos o modelo do que você pode pensar para os próximos 2 anos e como eu posso utilizar a timeline. Finalizando, ponto número 7, objetivos bem definidos, plus, mais, ou seja, objetivos bem definidos, mais claridade de tempo que você vai utilizar na timeline é igual a metas sólidas, metas realizáveis, metas bem realizadas, ok? Eu sei que essa aula foi um pouco comprida,
foi um pouco maior do que o comum, porém, eu gostaria que você tivesse essa facilidade em entender todas as formas de aplicação do timeline. E nesse momento na sua vida, você aproveitar para você colocar as suas metas pessoais sobre o timeline. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, perguntas, coloque aqui abaixo nos comentários agora, coloque logo agora, porque eu vou responder agora. Amanhã eu vou responder, Joshua? Vou, mas amanhã talvez alguma parte do dia. Agora eu vou ficar online, 100% para fazer isso, ok? E vejo vocês na próxima aula. Não se esqueçam, keep follow your dreams. Continue seguindo seus sonhos, porém, saiba como trilhar esses sonhos. E Deus abençoe a todos vocês.